A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um evento TOTS Responde. Hoje falaremos da ECF, da segunda rodada da ECF de 2022, da linha RM, em conjunto com a linha RM. Pessoal, antes de iniciar, eu vou dar mais alguns minutos para os participantes entrarem. E também quero passar alguns recados para vocês. Esse webinar vai ficar gravado no nosso canal TOTS Soluções no YouTube, tá? E também ficará gravado no nosso portal Espaço Legislação. E lá você também vai poder consultar o nosso material, que será apresentado por mim e também pela Giovana, da linha RM. Vocês também podem baixar o nosso material que será apresentado aqui também na parte de documentos. Vocês conseguem baixar, fazer o download, tá? E quaisquer dúvidas que vocês tenham, vocês podem enviar as dúvidas também para o e-mail evento.responde@tots.com.br. E dentro do webinar, vocês também conseguem tirar essas dúvidas através da caixa de perguntas. Vamos aguardar só mais alguns minutos e já iniciaremos o webinar. Bom, pessoal, eu acho que já deu um tempo para o pessoal entrar. Vamos iniciar. Nosso evento Responde. Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um evento TOTS Responde. Hoje falaremos da ECF de 2022. Hoje é a segunda rodada, tá? Em conjunto com a linha RM. Tá? Então, de começo, a gente vai falar um pouquinho da parte conceitual da ECF e depois, né, a linha RM vai passar todos os detalhes da geração da ECF e os principais ocorrências de erros dentro da linha de produto. E ao final, vamos tirar todas as dúvidas de vocês, e as que forem possíveis. E esse webinar ele vai ficar gravado no nosso portal Espaço Legislação, na página TOTS Responde. Então, todo o material que será apresentado aqui e também o vídeo do webinar também ficará gravado lá. O vídeo
do webinar também ficará gravado no nosso canal TOTS Soluções lá no YouTube. E as dúvidas que eventualmente vocês não conseguirem enviar aqui na nossa caixa de perguntas neste webinar, vocês podem enviar no e-mail evento.responde@tots.com.br. Eu vou deixar aqui no bate-papo, escrito no bate-papo aqui para vocês, para depois vocês conseguirem consultar. Tá? O material que será apresentado também está aqui disponível para vocês. Vocês podem baixar aqui na linha de documentos. Então, tem a minha apresentação e também a apresentação da linha RM. Antes de começar, eu vou pedir para vocês mandarem perguntas aqui para saber se vocês conseguem me ouvir. Vocês estão me escutando bem? Certo. Recebi uma confirmação aqui, então vamos lá. Bom, eu sou o Bruno, da consultoria de segmentos, sou consultor tributário, tá, da TOTS. Eu estou mais ou menos 1 ano na TOTS. Eu sou graduado em Ciências Contábeis e pós-graduado em Gestão Financeira. Aqui embaixo eu também deixei meu link, tá, no LinkedIn, para caso vocês queiram acessar. E lá, todo o nosso time da consultoria, eu também e o time da consultoria, nós disponibilizamos as notícias, né? Então, as últimas notícias que temos sobre a legislação, nós atualizamos no nosso portal do Espaço Legislação e também disponibilizamos no nosso perfil do LinkedIn. Tá certo, pessoal? Bom, como eu falei anteriormente, nossa agenda vai ser a parte conceitual básica da ECF. Falaremos das novidades, que não tivemos muitas novidades em 2022 da ECF. Falaremos, após as novidades, a linha de produto da RM vai entrar com a sua apresentação e, ao final, vamos tirar algumas dúvidas de vocês. Bom, falando da parte conceitual, né, da ECF, nós tivemos algumas normas publicadas, né, as mais... essa não é tão recente assim, que foi a criação do SPED, foi instituído lá em 2007, né, pelo decreto 6.022. A última norma, as últimas normas publicadas com relação à ECF foi o manual do Layout 8, né, da ECF, pela ADE, a ADE de 1 de 2022. E a última grande alteração dentro das normativas da ECF foi a Instrução Normativa 2004, tá, de 2021. Bom, falando sobre o projeto SPED, né, o projeto SPED ele visa, né, o que o fisco visa, né? Ele visa promover essa integração, né, com o contribuinte, né? Ele buscou centralizar essas informações para ele. Então, ele resolveu centralizar essas informações e também para ter essas informações de forma mais rápida. Então, ele é muito mais fácil ele ter essas informações de forma eletrônica. Então, o projeto SPED ele ganhou nesse ganho aí na questão de rapidez no acesso às informações, tá? Bom, e qual o objetivo em si da ECF? A ECF ela tem por objetivo a substituição da antiga DIPJ. Quem não conhece a DIPJ era um sistema da Receita Federal de informações socioeconômicas das pessoas jurídicas e ela era muito parecida com a atual DCTF mensal fiscal. Né? Quem é da parte fiscal, que entrega a DCTF mensal, sabe como funciona. O layout era praticamente muito parecido, né, da antiga DIPJ. Foi substituída a partir de 2014. Então, a ECF ela veio substituir, tá, essas informações da DIPJ. Por quê? Porque a DIPJ era muito manual. Então, era difícil você ter uma integração. Então, com a ECF, ela passou a ser realmente uma informação mais rápida, né, que o fisco tem, né, uma informação mais assertiva, né. Então, na ECF, para as empresas obrigadas a entregar, ela deve recuperar os saldos das contas da ECD, entregue anteriormente, tá,
para o preenchimento inicial da ECF. Então, saldos da conta DCD vai ser o de preenchimento inicial da ECF. E a ECF também obriga, né, caso o contribuinte tenha entregue uma ECF anterior, né, que também recupere esses saldos da ECF anterior, tá? Falando um pouco mais sobre o LALUR, né, que faz parte dentro da ECF, né, o livro LALUR, né, o livro de apuração, né, do lucro real, ele tem por finalidade os demonstrativos contábeis para apurar o lucro líquido, né, do período, para servir de base da declaração do imposto de renda da pessoa jurídica, tá? E dentro do LALUR, né, que é das empresas do lucro real, ele tem dentro do LALUR tem o ELAX e o ELALUR, que são os livros eletrônicos da contribuição social do lucro líquido e do imposto de renda da pessoa jurídica, né, que substitui a antiga versão manual dentro da IPJ. Dentro do LALUR, temos a parte A, que são as suas adições e exclusões, né, a parte de ajustes, e a parte B, que são os controles dos registros, como, por exemplo, os prejuízos fiscais. A obrigatoriedade de entrega da DCF é para todas as pessoas jurídicas, inclusive imuno-isentas, sejam elas tributadas por lucro real, arbitrado ou presumido. As únicas empresas, as únicas PJs que não são obrigadas à entrega da DCF são as empresas do Simples Nacional, por enquanto, né? Porque o Simples Nacional hoje em dia já não é mais tão simples, né? Então, hoje ainda a ECF, as empresas do Simples Nacional são desobrigadas à ECF. Órgãos públicos também são desobrigados e pessoas jurídicas, ou seja, PJs que não têm efetuado qualquer atividade operacional, né? Aí só tem que ter uma atenção, né? Às vezes faz qualquer movimentação financeira, patrimonial dentro do ano, né? E acha que não está obrigado a ECF, e está sim, tá? Então muita atenção na hora de você enviar essas informações. Bom, o prazo de entrega, né, foi prorrogado este ano. Já aconteceu também o ano passado, mas esse ano aconteceu novamente, da prorrogação da ECF. Então, a ECF foi prorrogada agora para o último dia útil de agosto, referente ao ano calendário de 2021, e também nas situações especiais, como cisão, fusão, o contribuinte, o cliente, ele vai poder entregar até o terceiro dia útil do terceiro mês subsequente à data da situação especial, exceto, né, das datas que ocorreram agora de janeiro a abril. De janeiro a abril de 2022, se ocorreu essa situação especial entre janeiro e abril deste ano, a entrega é o último dia útil de agosto. Posterior a essa data é o último dia do terceiro mês subsequente, tá certo? Conforme a Instrução Normativa 2082 de 2022. Bom, penalidades. Também tem algumas particularidades. A penalidade por presumido arbitrado é uma diferente da do lucro real, tá? A penalidade do lucro presumido arbitrado segue muito a linha da SD, da penalidade da SD. Então, é 0,5%, né, sobre a receita bruta, tá? Para quem não atendeu os requisitos na apresentação da ECF, 5%, né, de multa, limitada a 1% da receita bruta. Aqueles que omitirem ou prestarem informações incorretas dentro da ECF, e mais uma multa de 0,02%, tá? Aqueles que não cumprirem o prazo estabelecido, ou seja, quem ultrapassar o prazo do último dia útil de agosto. Né? E como o contribuinte utiliza, né, o SPED para entrega da ECF, essas multas são reduzidas. Então, reduzida a metade, quando for cumprida após o prazo, mas que não tenha nenhum ofício anterior, tá? E 75% de redução quando for cumprido em prazo fixado em intimação. Para o lucro real, a penalidade é diferente. A penalidade é de 0,25% por mês calendário, fração do lucro líquido, né? Tanto do IRPJ quanto da contribuição social. Né? O valor da multa fica limitado a 100 mil para pessoas jurídicas, que o ano calendário anterior tiver oferido receita bruta total igual ou inferior a 3.600.000,
e de 5 milhões para pessoas jurídicas que não se enquadrarem no item 1 acima. Ou seja, a multa é pesada para as empresas do lucro real. Mas também há redução, né? Redução de 90% com a apresentação de até 30 dias após o prazo e assim por diante. Tá? E também uma multa de 3% não inferior a R$ 100 do valor que for omitido inexato ou incorreto dentro da ECF. Bom, a retificação da ECF segue muita linha das outras retificações fiscais da Receita Federal. Então, você entregando a ECF hoje, por exemplo, você tem, a partir da sua data de hoje, 5 anos para você retificar essa ECF. Então, a partir do momento que você entrega, você tem 5 anos para retificar a ECF, tá? Só que o contribuinte ele tem que ter uma atenção. Por quê? Porque se ele entregar se a pessoa jurídica entregar essa retificadora, alterando os valores de apuração do IRPJ e da contribuição social, prestem atenção para também fazer essa retificação dentro da DSTF fiscal, tá? Então, porque se o contribuinte ele não tiver essa atenção, vai ser passível de intimação da Receita Federal, tá? A mesma coisa acontece se houver, tá? Uma substituição da ECD, que alterar as contas que são recuperadas dentro da ECF. Então, tem que ter muita atenção aí para fazer essa retificação também da ECF quando ocorrer uma substituição na ECD. A assinatura digital tem que ser assinada, a ECF tem que ser assinada por um contador e por um responsável pela ECF. O modelo que é utilizado hoje, né, temos uma novidade agora em 2022, mas o que é utilizado hoje é o modelo A3, que seria o antigo token, né, via USB, muitos são o próprio pendrive, e também o A1, que é o arquivo que você baixa para o computador. Bom, aqui são os blocos ao que se refere a ECF, né? O bloco 0, que é o bloco de abertura, o bloco C, que são as informações que são recuperadas da ECD, o E, que é as informações recuperadas da ECF anterior, o bloco J, que é o mapeamento do plano de contas, tá? O bloco K, que são os saldos das contas contábeis, o L, que é o lucro líquido, o M, que é o ELALUR e o ELAX do lucro real, o N, que é o cálculo do RPJ e da contribuição social no lucro real, o P é o bloco exclusivo para as empresas do lucro presumido, tá? O Q é o demonstrativo de livre caixa, o T também exclusivo para as empresas do lucro arbitrado, o U para imune isentas, o V para o DEREX, o W para o relatório país a país, e o X e o Y informações econômicas gerais. O 9 é o encerramento da ECF. Lembrando que a recuperação da ECD na ECF, para as empresas do lucro real, todas são obrigadas, tá? E para as empresas do lucro presumido imune e isentas, obrigadas a entregar a ECD, a recuperação da ECD na ECF também é obrigatória. Bom, e quais são as novidades para 2022? Não tivemos muitas. Então, tivemos a alteração tivemos um novo layout, o layout 8. A assinatura agora com certificado em nuvem. Então, temos um novo modelo aí. Temos o certificado em nuvem, também que pode ser utilizado. Ajuste na funcionalidade do validador, uma correção de erros que acontece em toda atualização. E as regras de validação, novas regras de validação para o registro X350, participações no exterior. A consultoria, ela tem uma página da ICF dentro do portal Espaço Legislação, tá? E essa página, ela tem todo o conteúdo da obrigação, nós temos também um áudio descritivo descrevendo toda a página, informações de todas as linhas de produto. Então, todos os tutoriais de todas as linhas de produtos da TOTS, vocês conseguem consultar na página do DCF. Vocês conseguem acessar apontando a câmera do celular para esse QR Code aí ao lado. Bom, e como novidade, não sei se todos participaram da primeira rodada, mas nós temos, na rodada anterior,
nosso layout em Excel da ECF estava em fase de implantação. Então, nós já disponibilizamos, já está disponível essa planilha. Então, na página, eu vou mostrar para vocês onde vocês podem baixar este layout, tá, da ECF, é o layout 8. Então, é totalmente atualizado em Excel, separado por guias de planilha. Então, todo registro é uma guia de planilha, onde você vai acessar por tabela. Então, todos os registros estão por tabela. Você consegue filtrar, tá, por segmentação de dados. Então, está bem resumido, é bem intuitivo para você consultar e bem fácil. Então, você não precisa ficar acessando o manual o tempo inteiro, ficar buscando com Ctrl F. Então, ele é muito simples. Então, aqui você ganha em tempo aqui com o nosso novo layout, que é disponibilizado aqui para vocês, totalmente de graça, tá, gente? Então, eu vou mostrar para vocês aonde vocês conseguem baixar. E lá, dentro dessa planilha, você vai ter um link para o Espaço Legislação, nosso portal. Também vai ter um link para a página do DCF, um link para o nosso TDN da consultoria de segmentos, e também um link para o nosso novo classificador fiscal, que eu vou demonstrar para vocês daqui a pouco. Bom, e eu vou fazer uma demonstração para vocês do nosso espaço de legislação. Antes disso, vocês conseguem acessar a página do espaço de legislação apontando a câmera do celular para o QR Code ou utilizando o link que eu estou disponibilizando aí no nosso material. Vou apresentar para vocês. Bom, esse é o nosso portal do Espaço de Legislação, tá? Então, nós temos tudo o que é relacionado à legislação trabalhista, previdenciária, tributária, contábil, está aqui. Então, todas as linhas da TOTS utilizam-se desse portal para ficar atualizados com relação à legislação. Então, aqui, no meio da página, nós temos algumas obrigações que estão para serem entregues ou que geram muitas dúvidas para os contribuintes. Então, a portaria 671, que é o ponto REP, o FDRINF, que está com várias novidades, né? Então, é um conteúdo muito completo que vocês podem acessar, uma página totalmente dedicada ao REINF, uma página completíssima e totalmente atualizada do e-social, gente. Então, tudo que é dúvida, pessoal, se vocês puderem divulgar para o RH de vocês, podem divulgar, tá? Porque é um conteúdo bem completo. E a nossa página aqui da ECF, como eu vou mostrar daqui a pouco. Aqui é a nossa página de FAQs. Então, nossas FAQs são pareceres, tá, técnicos da consultoria de segmentos, baseado na legislação. Então, é independente de qualquer linha de produto. Então, está com uma dúvida com relação ao ICMS, diferencial de alíquota, uma contabilização, tudo que vocês tiverem dúvida com relação à legislação, vocês conseguem consultar aqui dentro da nossa FAQ. Eu vou demonstrar aqui. Aqui eu já acessei a nossa FAQ. Então, ó, tem todo o conteúdo aqui, tem conteúdo de DIRF, orientação para a parte contábil, então exemplos de contabilizações, ajuste a valor presente, provisões. Então, tudo que é relacionado à legislação, todas as dúvidas que os clientes enviam para o suporte, nós atendemos aqui, né? Então, nós tiramos todas as dúvidas neste acervo aqui do TDN, tá bom? E aqui mais abaixo nós temos nossos destaques do blog. O que é o destaque do blog? Então, são tudo que sai de relevante na parte de legislação, nós divulgamos aqui no nosso blog. Então, assim que sair uma notícia que vai impactar tanto a vida do contribuinte como também a nossa, né, como linha de produto, a gente divulga aqui dentro do nosso destaque. E também divulgamos nos nossos links, nos nossos perfis do LinkedIn também, tá, gente? Então, fiquem atentos e vocês podem se cadastrar. Assim que acessarem o portal do espaço, eles vão pedir para você o e-mail, tá? O nome e o e-mail, você pode se cadastrar aqui para receber o conteúdo e vai receber todas as novidades aqui do portal do espaço, tá certo? Bom,
vou mostrar mais, o espaço de visualização não só tem isso, tem muito mais coisas. Então, vou mostrar para vocês um de nossos carro-chefes aqui, né, que é o calendário. Esse calendário, gente, é o calendário de obrigações. Então, fazemos o controle de obrigações, tanto acessórias como principais. Então, tanto da esfera estadual, federal, municipal, das 27 capitais, nós deixamos aqui. Então, este calendário não deve nada para as outras consultorias. E é um calendário totalmente gratuito. Tá? É totalmente gratuito. Não é merchan. É merchan para vocês acessarem a página, mas é totalmente gratuito, tá, gente? Então, aqui vocês conseguem consultar o vencimento dessas de DARFs, de ICMS, de obrigações acessórias, de FD, de obrigações, tudo que é relacionado à obrigação acessória em principal, vocês conseguem consultar aqui, tá? E vocês conseguem filtrar até por área fiscal, RH, saúde, então todas as obrigações que referem às áreas aqui, vocês também conseguem fazer esse filtro. E também na esfera estadual você consegue verificar também por KNAI, tá? Então tem muito essa questão também do ICMS próprio, ST, que é separado em alguns estados por KNAI, vocês também conseguem consultar por KNAI esses vencimentos, tá certo? E como diferencial desse calendário, nós temos o quê? A importação via Google. Então, se vocês tiverem uma conta do Gmail, vocês conseguem fazer essa importação, tá? Importar essa agenda para o Google de vocês. Então, é só você cadastrar o e-mail aqui de vocês. Vocês vão receber este calendário na agenda do Google. Então, é muito, muito prático para vocês utilizarem. Aí vocês conseguem fazer a edição da maneira que quiserem. Então, colocar uma notificação para avisar da obrigação que está vencendo. Então, é muito prático, gente. Então, nós fizemos dessa maneira justamente para atender as necessidades dos nossos clientes, tá? E se quiser também fazer um download para imprimir via PDF, também é possível. Então, é só fazer o download aqui. E podem compartilhar à vontade, tá? Nosso time atualiza diariamente esse calendário, então tudo que sai de novidade, nós recebemos esses informativos de atualizações desses vencimentos e nós atualizamos diariamente esse calendário de obrigações, tá? Bom, portfólio. Portfólio nós temos pegamos todo o acervo de obrigações que tem nacional, estadual e municipal das 27 capitais, colocamos aqui e fizemos um mapeamento de quais linhas de produtos da TOTS atende a essa obrigação. Então, se você tem dúvida se alguma obrigação a linha de produto da TOTS atende, vocês vêm aqui, consultam e vocês vão verificar se a linha de produtos da TOTS vai atender essa obrigação que você precisa entregar, tá certo? Bom, em atualizações legais. Atualizações legais é uma parceria que nós temos com a IOB, então recebemos todos os informativos diariamente, tá? Dos diários oficiais, tanto da União quanto dos estados e também dos municípios das 27 capitais. Então, tudo que sai nos diários oficiais, ele faz o compilado e vem com forma de boletim. Então, tudo que sai, né, nesse diário oficial aparece nesse boletim. E você consegue consultar por título, né, exemplo, você quer pesquisar algo sobre PIS, COFINS ou IPI, no caso, ele faz um filtro aqui, tá? Então, ele faz um filtro aqui, ele consegue consultar para vocês. E também ele faz um exemplo, saiu no diário oficial do dia 25 de julho. Então, eu consigo consultar aqui, eu digito 25 de julho, que ele vai pesquisar aqui para mim também, tá? Aqui o RH informa, é o mesmo, tá? É parecido com atualizações legais, só que dedicado mais à área, né, do RH. Então, tudo que sai de nota técnica, de social, outras legislações com relação à área do RH e também trabalhista, vocês conseguem consultar aqui também. Bom, na nossa biblioteca o nosso canal vai direto para o nosso canal do YouTube. Então, é o canal TOTS Soluções. Tá? Aqui ficará gravado o nosso webinar. Então, você, além de ficar também no espaço de legislação na página do TOTS Responde, ele ficará gravado aqui também no canal TOTS Soluções. Tá certo?
além da nossa biblioteca, nós temos o acervo, tá? Nossos acervos são assuntos que geram mais polêmicas, né? Dúvidas por parte dos nossos clientes. Então, nós fazemos essa pesquisa com os clientes, né, para saber as demandas que eles têm com relação a dúvidas e fazemos um acervo desses assuntos. O que está gerando dúvidas, né? SIAP, substituição tributária gera muita dúvida, do DTE, o novo DTE, e também o que saiu recentemente, a nossa nova página do Nota Fiscal de Serviço Eletrônico. Então, agora já tem um ambiente nacional da ENFS, tá? Esse projeto da Nota Fiscal de Serviços Nacional. Então, nós temos tudo o que é relacionado a esse novo projeto, a padronização para os municípios, já temos até uma data para a implementação da Nota Fiscal de Serviço Eletrônico. Então, tudo que é relacionado à Nota Fiscal de Serviço Eletrônica desse projeto está aqui. Até documentação técnica nós temos aqui, tá, gente? E, ao final, nós temos um infográfico, onde você pode baixar gratuitamente, tá? E para saber como está o andamento desse projeto. Tá? Então, é um conteúdo muito rico, totalmente aberto e gratuito para vocês. Tá? Na página do Espaço, nós temos a nossa página do TOTS Responde. O TOTS Responde, gente, é onde vocês se cadastram para participar dos nossos eventos. Então, nós estamos hoje aqui na linha RM, tá? Amanhã nós teremos mais eventos de outras linhas de produtos da TOTS. Bom, nós teremos uma apresentação também, já tivemos uma apresentação do classificador fiscal, que eu vou também demonstrar para vocês. Em setembro teremos alguns outros eventos, como a Portaria 671, a nova DPIS, né? Então, vocês podem entrar aqui na página do TOTS Responde e se cadastrar para esses eventos, tá certo? Bom, o que mais eu faço? E outra coisa. Aqui ficará gravado que já temos até os vídeos e o material da primeira rodada da DCF. Então, a segunda rodada, esse webinar vai ficar gravado aqui. Então, vocês também podem consultar aqui dentro da página, tá? Como novidade, nós temos o classificador fiscal. Este, sim, é um produto nosso, que a gente é um produto pago, mas é um produto de essencial, né? É um produto essencial, principalmente para a área fiscal. Por isso que eu estou demonstrando aqui para vocês, né? Para o pessoal que eu estou apresentando na SF. Por quê? Porque é um ganho de produtividade na área tributária. Tá? Então, você tem que consultar a legislação de um produto, né, para saber todo o relatório fiscal desse produto. Quanto ele vai pagar, qual a alíquota do ICMS, alíquota do PIS, COFINS, IPI, se tiver, né, e qual o CFLP que eu vou usar de saída, qual o CFLP que o comprador vai utilizar na entrada. Então, todo esse diagnóstico fiscal é feito pelo classificador fiscal. E eu vou fazer uma demonstração para vocês, mas antes, se vocês quiserem, tá? Vocês podem criar uma conta grátis e fazer 5 consultas grátis, tá? Esse é uma maneira da gente mostrar para os clientes também que a gente confia no produto. Então, você pode cadastrar o e-mail, fazer uma conta e fazer esse teste grátis de 5 produtos. Eu vou fazer uma demonstração para vocês agora deste classificador, tá? O classificador aqui, ele é um chatbot, então ele é bem intuitivo. Então, qualquer produto que você quiser consultar aqui, você consegue consultar em menos de 2 minutos. Eu vou fazer uma demonstração rápida. Eu dei um exemplo aqui de um roteador, né? Um roteador de internet. Ele vai perguntar, vai fazer uma pergunta. Primeiro o que ele está fazendo? Ele está pegando toda a base dele, né? Temos uma base desse classificador de 22 milhões de regras tributárias. Então, é um conteúdo bem vasto. Ele está sendo imputado informações e atualizados desde 2010. Então, ele é bem extenso, né? Nessa consulta. Deixa eu ver. Eu acho que é porque eu consultei ele recentemente. Demora um pouquinho mesmo. Ele apareceu aqui. Foi questão do link.
vamos supor, a origem é nacional, né? Aí eu mencionei aqui que a origem dele é nacional, procurei pelo NCM também. Ele vai pedir a UF de origem, eu vou falar. Ele vai pedir também a UF de destino. Eu vou fazer uma simulação aqui para Minas, tá? Ele vai te perguntar qual operação que vai ser feita, né, com esse cliente. Bom, eu vou fazer uma venda, por exemplo, aqui, né? Então ele vai te dar toda a natureza de operação. Aqui, a venda da produção ou uma mercadoria que eu comprei de revenda. Então, eu coloquei aqui 2. Qual o perfil do remetente? Aí eu vou dizer que ele é um varejista. Então, ele é bem intuitivo. Então, ele já te induz a você falar a resposta, né, para ser bem mais direto, né, no assunto. Perfil do destinatário. O perfil do destinatário, ele é um varejista. Ele vai comprar para comercialização. Ele vai só confirmar a informação. Ele vai pedir o seu regime tributário. Por exemplo, vou colocar aqui real, só o lucro real. Ele já vai entender. Bom, aí, a partir disso, ele já está montando o relatório fiscal. Então, todas as informações que eu prestei aqui, ele já vai me dar aqui, tá? E também o resultado da pesquisa. Por exemplo, o ICMS. Ele já busca o CEST deste produto. O CFAP que eu vou utilizar na saída, então, é 6.403, então uma mercadoria já com substituição tributária. Ele vai mencionar também a entrada da mercadoria do comprador, o CST, a base de cálculo, né? A alíquota, tá? Interestadual, a vigência desse dispositivo legal, tá? E as informações adicionais aqui dentro desse dispositivo legal. Aqui também um conteúdo bem bacana, que é o crédito para o adquirente. Então, você também consegue auxiliar quem comprou essa mercadoria. Então, esse diagnóstico fiscal você depois consegue até compartilhar com o seu cliente. Então, aqui, ICMS-ST, todas as informações do ICMS, o MVA ajustado, vai ser utilizado no cálculo. Também a vigência do dispositivo legal, PIS, né, o crédito do PIS do adquirente, o que ele vai fazer, o COFINS, e o crédito do COFINS para o adquirente. Então, todo esse diagnóstico fiscal você consegue compartilhar e até imprimir. Tá, Bruno, mas eu quero fazer uma simulação de cálculo. Você consegue também. Você colocando a quantidade que você vai vender e o preço que você vai imputar aqui, dar para esse produto. Ele vai te dar o cálculo, né? Ele vai te dar uma simulação de cálculo e você consegue depois, ele vai te dar já nos moldes da nota fiscal eletrônica. Então, além de editar todos os dispositivos legais dessa operação, você consegue exportar XML no modelo da nota fiscal eletrônica. Tá, Bruno, mas o classificador, ele é integrado com os sistemas da TOTS? Ele não é integrado porque ele é online, tá? Então, ele é uma ferramenta para você ter como planejamento tributário. Então, ele é um ganho de produtividade. Exemplo, se você for pesquisar, consultar uma legislação de determinado produto, de um imposto, você vai demorar mais ou menos uma meia hora, ou até mais se você for fazer ligação, mandar um e-mail para uma consultoria. Aqui não, aqui você tem minutos. Então, você já tem essa informação e a partir desse diagnóstico fiscal, você pode fazer até um depara para saber se é isso mesmo. Então, através desse classificador, você consegue ganhar tempo, tá? Então, a proposta da consultoria deste plano, que a gente confia neste classificador, é justamente isso, né? Este ganho de produtividade que o seu setor tributário terá com o classificador. E plano, tá? Eu vou passar o plano, é um plano bem baixo, tá, gente? Assim, promocional, nós temos um plano mensal de R$146, é muito menos do que uma empresa paga por uma consultoria de tributária, né, hoje em dia, e um plano anual que é menos ainda, que é R$1.000 por ano. Então vai dar mais ou menos uns R$80
de 80 a 90 reais por mês, tá? No plano anual. Então, por usuário, você vai ter um limite só de 1.000 consultas mensais, ou seja, 1.000 consultas de produtos. Então, você vai ter 12.000 produtos por ano para consultar. Então, pessoas jurídicas que trabalham no ramo varejista, né, ganham muito com isso. Então, tem produtos que geram muita discussão. Então, aqui você consegue filtrar e verificar a sua real classificação fiscal aqui, tá? Então, gente, façam esse cadastro, pode fazer os testes grátis, né? Quantos usuários quiser, e depois, se vocês gostarem, tá? Pode mandar fazer uma inscrição, depois que passar o período, você consegue fazer a aquisição, tá? Então, essa é a nossa novidade da consultoria de segmentos. E para finalizar, eu queria demonstrar para vocês a nossa página da ECF, tá? A nossa página da ECF é o que eu passei o conteúdo aqui para vocês. Então, tem um conteúdo mais, né? O que eu passei no PPT é um conteúdo mais resumido. Aqui é o conteúdo mais completo. Então, a gente tem a recuperação desse DMSF, da parte conceitual, a ECF do lucro presumido, que são os registros que são obrigatórios dentro do lucro presumido, os registros obrigatórios dentro do lucro real. Então, nós temos as alterações para 2022, por causa de entrega. Aqui vocês também conseguem baixar o validador e conseguem baixar aqui também o nosso layout em Excel. Eu vou baixar aqui para vocês para demonstrar. Esse é o nosso layout em Excel. Dentro do layout, vocês conseguem também aqui, ó, consultar os campos. Então, aqui os blocos do arquivo. Então, é separado por tabela, tá? E também por filtro. Aqui você consegue visualizar por filtro. Bem simples, né, gente? Então, isso daqui é um tremendo material disponível para vocês de graça, tá? Para todos os clientes aqui da TOTS. E fiquem à vontade para visitar a página, tá? E também baixar essa planilha, que é para vocês, tá certo? Era isso que eu queria passar para vocês. Eu queria agradecer a audiência, tá? E vou passar agora a apresentação para a nossa amiga aqui, Giovana, que vai falar sobre a geração da ECF dentro da linha RM. Só um minuto, tá, Giovana, que eu já passo a apresentação para você. Certinho. Boa tarde. Tá dando certinho, né? Certinho, consigo te ouvir também. Beleza. Boa tarde, pessoal. Eu vou apresentar para vocês um pouquinho da parametrização dentro do sistema RM. Giovana, acho que eu não consigo te ouvir. Tem um problema no áudio. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Perdão, foi o microfone. Mas o que eu tinha falado é que atualmente eu atuo como analista de suporte do time RM Fiscal. E eu estou na TOTUS desde outubro de 2018 como aprendiz e desde fevereiro de 2020 como efetivada. E atualmente eu estou cursando Sistemas de Informação pela PUC. A nossa agenda aqui vai contar com o objetivo, as versões para a geração, o layout e algumas alterações, a parametrização no sistema, né, RM, e também um tempinho para dúvidas, caso tiver. Então, primeiro aqui, né, como objetivo, nós vamos demonstrar as parametrizações necessárias para a geração da rotina, contando como lucro presumido. O anterior foi lucro real, anual, então caso alguém, né, tenha perdido ou não tenha assistido, igual o Bruno falou, está gravado. E nesse a gente vai falar um pouco sobre a apuração como lucro presumido. E a apuração do lucro presumido, ela trata-se de um lucro fixo, né? A partir de percentuais padrões que são da receita, né? E é aplicado em cima da receita bruta da empresa. Ou seja, a receita tem uma tabela onde fala todas as alíquotas, né? Que varia de atividade.
E aí essa alíquota ela é aplicada em cima da receita bruta daquela empresa, por isso que se chama um lucro presumido. Então aqui nós temos as versões para geração, né, que o novo layout está disponível a partir da versão 12.1.33, patch 283 ou superior. A gente sempre pede os clientes para colocar nas últimas versões, né? Porque todas as atualizações que o desenvolvimento vai disponibilizando é sempre no último patch. Então, é sempre bom estar ali mais atualizado possível, mas as versões, né, que estão a partir do layout é a 12.1.33.283, 12.1.34.184 e a 12.1.2205.123. Então, aqui, o novo layout, né? No TOTS compartilhamento, ele continua sempre com o mesmo nome, que é o FISLEI 0014. Porém, o que vai ser alterado ali é a data, que atualmente está com a data do dia 6/4/2022. Então, caso alguém não tenha conhecimento, né, do TOTS compartilhamento, a gente também tem uma documentação onde mostra como habilitar essa abinha, tudo direitinho, mas eu também vou mostrar aqui para vocês como que acessa o TOTS compartilhamento e como você vai localizar esse layout lá. Aqui para as alterações, a gente só teve a alteração no registro 0000, que é a primeira linha, né, quando a gente gera o arquivo da ICF, é a primeira linha, que tem como alteração só o campo 3, que foi modificado, né, o layout de 0007 para 0008, que é o layout atual. E atualmente a gente não tem nenhum registro removido, né? Continuam todos os mesmos registros, somente com a alteração que eu citei ali no slide anterior. E aí agora eu vou mostrar para vocês a parametrização dentro do RM. O primeiro passo, né, para a gente começar a parametrização da ICF, seja ela lucro presumido, lucro real, imunizenta, né, é o cadastro do IRPJ e da CSLL. Então, para isso, a gente tem que estar dentro do back-office Gestão Fiscal, na aba de Cadastros, Tributos. Aqui eu criei um filtro tanto para o CSLL quanto para o IRPJ, mas também existe o filtro Todos, né, que você consegue trazer todos os cadastros. Então, vou mostrar primeiro para vocês o cadastro do IRPJ. Como a gente está falando aqui do lucro presumido, ele tem como periodicidade trimestral, porque são apenas 4 períodos de apuração, né, com a periodicidade trimestral. Então, aqui nós temos a sigla. Tem muitos clientes que ficam ainda um pouco na dúvida se essa sigla aqui ela é relevante. Mas para questões de apuração, de criação de período de apuração, ela não é relevante, porque é só mesmo para identificação do cliente, para ele conseguir identificar de qual tributo que ele está tratando. Então, no meu caso aqui, eu só coloquei a sigla IRPJT para simbolizar ali que eu estou falando do trimestral. Coloquei aqui uma descrição, né, que ela permite ser um pouquinho maior, então eu já coloquei que é o IRPJ trimestral. O tipo de alíquota é fixa, por quê? Se eu alterar para variável, a alíquota aqui ela sempre vai ser 0. Então, eu vou sempre ter que colocar qual alíquota que eu estou falando, né, de qual alíquota que eu estou falando. Então, quando a gente coloca que é fixa, o sistema ele vai buscar a informação aqui do tributo, a informação da alíquota do tributo, e aí vai conseguir preencher os meus outros cadastros, né, que tem vínculo com o tributo, automaticamente. Aí, o que realmente é levado em consideração no momento da apuração é o tipo tributo. Se caso o cliente colocar aqui qualquer outro tipo de tributo que não seja o IRPJ, vai acarretar problemas na hora da geração da rotina. Então, aqui o tipo tributo é sempre IRPJ neste caso. A alíquota do IRPJ é 15%, e a abrangência do tributo é federal, conforme eu disse também, né, a periodicidade trimestral. Na aba aqui, outros dados, nós temos uma informação que ela é bem importante e tem que ser feito com bastante atenção. Por quê? Aqui nesse lado direito, existem essas alíquotas, né? A alíquota do IR adicional, valor da parcela isenta e aqui os grupos de alíquota. Conforme eu falei com vocês, né, na apresentação do PowerPoint, a Receita ela disponibilizou algumas alíquotas, que são fixas, para serem aplicadas em cima da sua receita bruta. Então, as alíquotas na qual eu citei são essas aqui.
Existem 4 grupos de alíquota, que a primeira é 1,6%, a segunda 8%, 16% e 32%. Então, no momento que você for fazer a sua parametrização, você vai fazer dentro da alíquota que se encaixa a sua empresa. Então, se é 1,6, você consegue fazer a parametrização toda em cima dessa alíquota e assim sucessivamente. E o mesmo serve aqui também para a alíquota do IR adicional e também o valor da parcela isenta. Por que eu falei que essa parte aqui ela é bem importante e precisa de atenção? Se caso vocês realizarem, né, o cadastro aqui do IRPJ sem informar essas alíquotas aqui, elas não vão ser carregadas lá para o seu evento tributário. Então, no momento que você for fazer uma simulação ou tentar verificar se está tudo certinho os valores, provavelmente não vai estar. Por quê? Porque o sistema não vai puxar essa informação. E também, muitas das vezes, acontece o seguinte, o cliente pode vir aqui, preencher, né, essas informações aqui da aba de identificação, não preencher as alíquotas e criar o período de apuração. Ok, criei o período de apuração e depois eu vim aqui e preenchi as minhas alíquotas. Só que não vai adiantar muito, por quê? Quando você tentar, né, fazer o restante do procedimento, a alíquota ainda assim não vai ser carregada, justamente porque ela foi preenchida depois, né, da criação dos períodos de apuração. Então, por isso que eu disse que o cadastro do tributo, ele é o primeiro que tem que ser realizado, né, e tem que ser feito tudo direitinho. O cadastro do tributo é basicamente essas duas abas aqui, e o mesmo para a CSLL. A única diferença da CSLL aqui é a alíquota, né, o tipo tributo, que também vai ser CSLL, alíquota de 9%, abrangência federal, periodicidade trimestral, e aqui a gente só tem 2 grupos de alíquota, que é a alíquota de 12% e a alíquota de 32%. Feito aqui o cadastro, aí sim você pode realizar a criação do seu período de apuração. Aí, para isso, você vai em obrigações principais, período de apuração. Vou utilizar aqui meu filtro de tributo. Deixa eu até abrir ele aqui. Ok. Aqui na aba de detalhamento, que foi onde eu falei com vocês sobre a questão das alíquotas. Como eu preenchi, né, a alíquota lá dentro do meu cadastro do tributo, então ele trouxe automaticamente aqui para a aba de detalhamento. Então, quando eu for fazer meu evento tributário, né, ele vai carregar tudo direitinho, porque eu fiz o cadastro de forma correta. Então, veio a alíquota adicional, a parcela isenta e todos os meus grupos de alíquotas que eu preenchi. Feito isso, agora a gente já pode partir para o evento tributário, que é ainda na aba de obrigações principais, eventos, estrutura. No caso do lucro presumido, a gente só precisa de 2 eventos tributários, que é um referente a IRPJ e o outro referente a CSLL. No caso aqui, eu vou mexer mais para o IRPJ, para a gente conseguir ver as parametrizações e tudo direitinho. Caso você não tenha, né, essa linha aqui já criada, é só você vir aqui em incluir, informar o código, a descrição, tudo direitinho, tá? Porque o que acontece? Essa forma de tributação aqui, ela só fica habilitada nesse momento aqui da criação. Depois que você salva, ela fica desabilitada. Então, se caso você perceber que, né, fez alguma coisa de errado, preencheu alguma coisa aqui de errado, o necessário vai ser você cancelar, né, excluir esse evento tributário e fazer ele de novo. Como eu já tenho um aqui criado, eu vou mostrar ele mesmo aqui para vocês. Ok, nessa aba aqui da identificação, eu informei o código 56, uma descrição para me ajudar a identificar certinho qual que é esse evento tributário, e aqui eu coloquei o tributo, que no caso vai ser o IRPJT, né, conforme eu mostrei para vocês do cadastro. E para o lucro presumido, a forma de tributação é lucro presumido mesmo. Lembrando também, deixa eu só mostrar aqui para vocês, que se caso a sua forma de tributação, né, for outro, essas flagzinhas mudam de acordo. Então, por exemplo, quando eu coloco o lucro presumido, ela some. Se eu coloco o lucro real, ela aparece. Lucro estimativa, já aparece outra flag, que é levantamento de balanço.
Então, vai depender também, né, da forma de tributação que você coloca aqui. Algumas opções podem aparecer e outras não. Ok, a aba de identificação é apenas isso. E aqui agora a gente vai para a aba de regras tributárias, que é onde você vai realmente informar toda a sua parametrização, informar todas as suas contas que estão lá na contabilidade, enfim, colocar todos os seus valores. Conforme eu falei, aqui a gente tem as abinhas aqui do lado, onde você vai informar qual que seria o seu grupo de alíquota. No meu caso aqui, eu vou fazer com o grupo de alíquota 8%, tá? Então, vai depender da sua empresa. Se encaixar no 1,6%, no 16% ou no 32%, você pode fazer conforme for necessário. Então, aqui nessa aba de receita bruta, eu tenho aqui duas movimentações, né? Com duas contas contábeis diferentes. Então, aqui a primeira vai ser como se fosse a minha receita operacional. Então, aqui a gente tem a origem da informação, que ela pode ser contábil, natureza ou LALUR parte B. E no meu caso vai vir do contábil mesmo, né? Que eu vou informar a conta, tudo direitinho. Coloquei aqui uma receita operacional. E é muito importante também colocar o ID da tabela dinâmica, tá? Feito isso, a gente tem a operação. Na operação, nós só temos duas opções, que é a soma e a subtração. Se caso você escolhe soma, você está querendo que aumente na sua receita bruta. E se você escolhe subtração, você está querendo que diminua na sua receita bruta, tá bom? Então, no meu caso aqui, eu vou usar a soma. Aqui embaixo eu coloco a minha conta contábil. Então, lá na minha contabilidade, eu tenho vários lançamentos, várias movimentações que foram utilizadas essa conta contábil. Então, tudo aquilo que eu informei lá na minha contabilidade vai ser carregado aqui no meu evento tributário. E aí, com isso, a gente tem o tipo, né, da conta que a gente quer, qual que é a informação que a gente quer puxar. No meu caso, eu coloquei aqui que é a movimentação da conta. Eu vou mostrar para vocês também lá na contabilidade direitinho para vocês identificarem esses valores. E no momento eu coloquei movimentação conta. Porém, a gente tem outras opções, que é o débito, crédito, saldo anterior, saldo atual e o débito e crédito valor absoluto. Nesse caso aqui, algumas pessoas têm até dúvida do que significa, que é o seguinte: às vezes lá na sua contabilidade, a sua conta ela está com um valor negativo, mas ainda assim, sei lá, está lá menos 50 mil. Mas ainda assim você precisa que esse valor seja carregado aqui para você. Então, quando a gente coloca débito ou crédito valor absoluto, ela ignora esse sinal. Então, ao invés de trazer negativo, né, talvez, ou até mesmo não carregar justamente por estar negativo, ela ignora esse sinal e traz apenas o valor que você precisa. Aqui nas outras abas tem outros webinários que podem ajudar vocês um pouco mais, mas hoje eu vou focar um pouquinho mais nessa aba de contábil, tá? Se caso alguém tiver alguma dúvida ou precisa que seja aprofundado, pode também falar com a gente ou abrir um ticket lá no fiscal, tá bom? Então, aqui nessa aba aqui de regras tributárias, a gente vai colocar apenas essas informações. O mesmo acontece aqui com os meus cancelamentos. Então, neste caso aqui, a única coisa que teve de mudança, né, foi a subtração. E como foi um cancelamento, eu quero que diminua ali da minha receita bruta. Nesse caso aqui, eu tenho as demais receitas, que eu também informei. É a mesma parametrização aqui nesse caso. A origem é contábil, coloquei a minha conta contábil. A operação vai ser soma e o tipo vai ser a movimentação conta. E aqui eu também coloquei as exclusões da receita. Vou demonstrar aqui também, que neste caso aqui eu coloquei que eu preciso que puxe o valor de débito dessa minha conta aqui. Antes de simular para vocês, eu vou demonstrar lá na contabilidade, só para vocês conseguirem visualizar quando eu digo, né, movimentação da conta, saldo atual e afins. Para isso você vai precisar entrar lá no contábil, vai em back-office, gestão contábil, na aba escrituração contábil, consulta de saldo da conta. Aqui eu vou colocar a conta que eu escolhi, a data, deixa eu digitar que vai ser melhor. Vou colocar o primeiro trimestre, calcular,
Ok. Aqui a gente tem todos os valores, né, que eu citei para vocês que está lá no evento tributário. Então, se eu preciso que traga o valor de saldo anterior da conta, vai trazer esse valor aqui para mim. O débito vai trazer esse, o crédito 25 mil, o movimento, né, que eu coloquei lá, a movimentação da conta, traz esse valor. E se caso eu preciso de saldo atual, vai trazer o valor de 6 milhões. Então, por exemplo, às vezes você está lá fazendo a sua simulação e aí você identifica que está errado, né? Sei lá, aconteceu alguma coisa que o valor que você identificou lá está incorreto. Então, para te ajudar, às vezes, a verificar de onde que esse valor deveria sair, é interessante até você fazer esse consulta de saldo, porque aí vai te identificar certinho qual que é o valor, até mesmo para você ver se o valor na contabilidade está correto. Então, essa consulta, ela é interessante tanto para você saber se a sua contabilidade está correta, quanto para você saber de onde que você precisa buscar aquele valor. E isso pode ser feito para qualquer conta, tá? Eu utilizei uma aqui aleatória, então vocês também podem utilizar, somente escolher o período certinho. Então, agora a gente vai realizar a simulação do nosso evento tributário. Eu vou selecionar ele aqui, vir em processos, simulação, regra de apuração. Aqui eu sempre escolho qual período. Lembrando que é possível você simular mais de um período, né? Se você quiser simular dois trimestres, ou então, falando do lucro real, né? Se você quiser simular 2, 3 meses de uma vez, é possível também. Nesse caso aqui, eu vou utilizar o primeiro trimestre. Ok. Aqui a gente tem a simulação certinho. E aí, demonstrando aqui para vocês, nós temos aqui as 4 receitas. Lembra daquela alíquota, né? Que eu falei com vocês, que existem 4 grupos. Então, aqui demonstra quais são os 4 grupos. Então, vai depender, né, de onde que você colocou a sua parametrização, de qual das alíquotas você inseriu. Como no meu caso eu coloquei a alíquota de 8%, ele trouxe valor apenas na receita grupo 2. Então, aqui eu tive uma receita, né, de 1.400.000, e aí ele vai multiplicar por essa alíquota de 8%. Essa conta que ele realiza é apenas para fazer o meu lucro estimado, ainda não é o meu cálculo do imposto. Tá? Então, primeiro é realizado o lucro estimado, o cálculo do lucro estimado, e depois é realizado o meu cálculo do imposto. Então, aqui depois que eu realizei, né, esse cálculo, ele traz aqui para mim o meu lucro estimado, que no caso aqui vai ter outras somas, né? Eu não tive nenhum valor na receita do grupo 1, do grupo 3 e nem do grupo 4. Porém, eu tive demais receitas. Então, ele apenas somou o valor da minha receita do grupo 2 com o valor das minhas demais receitas, que deu aqui o meu lucro estimado de 612 mil. Depois que ele realiza esse cálculo, aí sim ele começa, né, a fazer o cálculo para a gente saber qual que vai ser o valor do imposto. Então, para calcular a minha base de cálculo, ele vai pegar o meu lucro estimado menos as exclusões. E nesse caso, né, de acordo com aquela parametrização que eu realizei no meu evento tributário, eu tive 50 mil de exclusões. Então, ele apenas retirou esse valor aqui do meu lucro estimado para a gente conseguir chegar na base de cálculo. Após isso, a gente entra no cálculo do valor do imposto, que a gente vai pegar a base de cálculo, que foi calculada aqui em cima, vezes a alíquota do imposto, que é 15%. Aqui nesse caso, se a gente tiver, né, se o cliente tiver o valor isento e o valor adicional, ele vai calcular também. Mas às vezes pode acontecer, né, de alguma empresa não ter essa informação. Então, aqui para calcular o valor isento, ele vai pegar o valor da parcela isenta que a gente informou lá no cadastro do tributo, que no caso é 20 mil, e vai multiplicar pelo número de meses. Nesse caso, por que que trouxe 3 meses, né? O meu cálculo está sendo trimestral. Então, ele pegou 1/1 de 2021 até 31/3 de 2021. Então, por isso que contou como 3 meses. Se caso eu simular aqui o segundo trimestre, ele vai trazer o número de meses como 6, porque ele está fazendo ali, né, o cálculo como se fosse acumulativo. Então, aqui o mesmo acontece para o valor adicional. Eu tenho aqui a minha base de cálculo, que já foi calculada ali em cima. Eu tiro o valor isento, né?
vezes a alíquota adicional. Então, aqui depois a gente tem a provisão do IRPJ, que a provisão do IRPJ vai ser o nosso valor do imposto, que foi calculado aqui em cima, mais o valor de imposto adicional, né, caso tenha, e mais adicionais do tributo. Feito todo esse cálculo, que a gente chega aqui no saldo devedor. Esse saldo devedor aqui ainda tem uma conta aqui, né, um cálculo aqui na frente, porque pode acontecer do cliente ter valores de deduções e também ter compensações. Então, se caso, né, o cliente tenha esses valores para serem considerados também no cálculo, ele vai calcular aqui, nessa linha aqui de baixo, para finalmente chegar no nosso saldo devedor. Então, essa aba aqui de simulação, aqui em cima, ela é bem detalhadinha, né? Mostra certinho como que chega nos valores, de onde que ele puxou, qual é o lucro estimado, exclusões, enfim, mostra todos os valores detalhadamente. Mas se vocês perceberem, ele não mostra nenhuma conta, né? Ele não te fala de onde exatamente que saiu aquele valor, de qual conta que foi que saiu aquele valor. Então, se caso, né, acontecer de ficar alguma dúvida, a gente tem a aba de detalhamento, que é onde mostra certinho qual que foi a conta, o tipo de movimentação que você colocou, qual que foi a operação que você colocou e qual que foi o valor. Nesse caso aqui, a gente tem, por exemplo, o grupo de alíquota, né, o grupo Receita Alíquota 2, que deu um total de 1.400.000. Então, aqui ele mostra quais são as duas contas contábeis que foram utilizadas, onde que saiu a informação, né, que foi do contábil, o tipo que eu coloquei e também a operação. E traz certinho qual que foi o valor. Então, nesse caso aqui, eu peguei a movimentação da conta, né, de 1.500.000, mas eu subtraí 100.000. Então, por isso que me trouxe esse valor aqui. E o mesmo acontece com os outros valores. Se caso ficar alguma dúvida, né, em questão de contas, é melhor ser observado aqui pela aba de detalhamento. Feito aqui todo esse processo, né, depois que você verificou se está tudo correto, tudo certinho, a gente vai para a parte da vigência. Então, aqui a gente volta para o back-office, gestão fiscal, obrigações principais, eventos tributários, vigência. Essa vigência aqui serve para o seguinte: na hora que você for encerrar o seu período de apuração, a gente precisa trazer algum evento tributário. Por quê? O período de apuração em si, ele não vai trazer nenhum valor, né? Quando você encerra, se não tiver nenhum evento tributário vinculado, ele em si não vai trazer nenhum valor. Mas quando você vincula um evento tributário a ele, aí sim, ele vai trazer todo aquele valor que apareceu para você lá naquela simulação. Então, por isso que a vigência ela é utilizada. Então, nesse caso aqui, eu fiz duas vigências, uma para o código 56, que é o IRPJ, e uma para o código 57, que é a CSLL. A vigência ela é bem simples, é só você informar aqui uma descrição, qual que é o ID do evento, e também informar qual que é a data inicial e a data final. Que nesse caso aqui eu já coloquei, perdão, minha voz está sumindo. Nesse caso aqui eu coloquei o período anual todo. E aí o mesmo acontece aqui para a CSLL. Feita aqui a criação da sua vigência, é só você encerrar o seu período de apuração. Então, eu vou vir aqui na aba de período de apuração. Lembrando que, se caso você não tenha, né, os períodos de apuração criados, é só você ou pode criar um a um, ou pode criar tudo automaticamente. Acho que automaticamente é melhor e até evita um pouco de erros, né? De acontecer alguma inconsistência e tudo mais. Então, se caso você queira criar todos os períodos automaticamente, é só você vir aqui em mais e inserir múltiplos períodos de apuração. Aqui você informa qual que é o código do tributo, qual que é a coligada e qual que é a sua filial. Lembrando sempre que a apuração, né, toda a parametrização da SF, ela é sempre feita na filial matriz. Não pode ser realizada em nenhuma outra filial. Toda a apuração, ela sempre é concentrada na filial matriz. Então, aqui você insere qual que é a sua filial, considerar o ano todo e informa qual que é o ano. Como eu já tenho criado aqui, né, vai dar uma inconsistência falando que já está criado, então não vejo necessidade.
Então, aqui você pode selecionar todos, vir aqui em processos e encerramento do período. Ok, foi encerrado com sucesso. Então, aqui quando a gente edita, vocês vão observar que o saldo devedor e credor é exatamente o mesmo valor que foi apresentado para a gente lá na simulação do evento tributário. Então, aquela simulação ela pode ser realizada tanto com o período de apuração em aberto ou com ele fechado. Mas se você quiser ver, né, está tudo certinho antes de encerrar, por isso que a gente realiza a simulação lá do evento tributário. Então, é exatamente o mesmo valor que foi apresentado lá. E aqui a gente tem a aba de detalhamento, né, com o valor aqui das receitas, o valor das demais receitas, o valor das exclusões, tudo direitinho. Além desse detalhamento aqui, a gente tem esse outro, em anexos, detalhamento da apuração, que esse também é bem interessante, que ele mostra para a gente certinho, ó, quais são os valores, o que aconteceu, a origem da informação. Então, aqui mostra tudo que foi realizado, né? Para que esse detalhamento lá da apuração ocorresse. E isso dá para todos os meses, tá? Esse mês aqui é o primeiro trimestre, né? Quando a gente desce aqui, tem o segundo trimestre também. Deixa eu fechar. E abrir de novo. Então, se caso tiver algum detalhamento para ser demonstrado, se vocês verificarem aqui, ele mostra certinho quais foram as movimentações que foram realizadas. Então, aqui, por exemplo, o período de apuração, né, que eu coloquei é o segundo trimestre, a origem contábil, o tipo da informação é lá das demais receitas, um valor de 500 mil e o código da tabela. Então, aqui esse detalhamento também é bem interessante para o cliente identificar. Depois que a gente realiza, né, todo esse procedimento de parametrização, encerramento do período, chega o momento da gente gerar, de fato, né, a ECF. Para a gente realizar essa geração, conforme eu falei, é na filial matriz. Então, a gente só vai confirmar se lá na filial matriz o cadastro para ECF está certinho. Então, vocês voltam aqui na aba de cadastro, filiais, identificam a filial matriz, que no meu caso eu estou usando a 14, anexos, parâmetros ECF. Aqui a gente tem que incluir um novo período de escrituração. Então, aqui nesse caso, a gente vai informar o identificador, né, que no meu caso é o 4, a data inicial e final da escrituração. Nesse caso aqui, né, nesse exemplo, ela é uma empresa regular. Então, ela iniciou as atividades, né, no primeiro dia do ano e também vai ser a apuração até o final daquele ano. Mas, se caso, né, for alguma outra situação que a gente identifica como situação especial, vocês podem colocar aqui na abinha, né, que a abertura foi feita em algum outro período do ano, e aqui vocês informam, tá? Tem até uma documentação, um KCS, que fala direitinho como que é feita a parametrização para situações especiais, tá? Então, aqui nesse caso, né, vai ser uma situação normal, que ela iniciou e terminou tudo direitinho. Aqui na aba de tributação, você informa qual que é a natureza jurídica, o período de apuração do IRPJ, que pode ser trimestral ou anual, né? E no nosso caso é trimestral, a qualificação da pessoa jurídica, que vai ser PJ em geral, e nesse caso aqui vai ser só isso mesmo. Nessa aba aqui de complementares, existem várias flags, né, que vai depender muito da empresa. Então, se caso, né, a empresa ela identifica que alguma dessas flagzinhas aqui precisam ser marcadas, pode marcar sem problema nenhum, tá? Só não vou entrar nesse mérito aqui porque vai ser uma empresa mais simples. E aqui na aba de mais informações é a mesma coisa, vai depender mesmo da parametrização da empresa. E por último, aqui na aba de identificação, a gente precisa informar os parâmetros contábeis, que a gente informa aqui qual que é o plano de contas referencial, que no meu caso aqui é esse 4. E se caso a empresa for lucro real, né, ela pode parametrizar essa aba aqui também. Mas no nosso caso a gente não vai parametrizar, por ser lucro presumido. Visto aqui que essa informação está toda correta, toda certinha, a gente já pode realmente gerar o arquivo da ECF.
Então, para isso, conforme eu falei para vocês, a gente utiliza, né, o layout que está presente no TOTVS compartilhamento. O TOTVS compartilhamento é essa abinha aqui do lado, né, que contém todos os layouts, como é que pode dizer, consultas, né, SQL, enfim, gráficos, todas as coisas que possuem aqui no TOTVS. Então, para a gente conseguir localizar esse layout, a gente vem aqui em Não Encontrou, Pesquise na TOTVS. Coloca o produto aqui, fiscal, e pesquisa. Não precisa informar aqui qual que é o nome, nem nada assim, porque às vezes pode atrapalhar um pouco na busca. Então, o melhor, você teria que fazer um filtro, né, a mais. Quando você coloca que o produto é fiscal e o tipo é todos, aí você já consegue trazer todas as informações e fica mais fácil para você visualizar. Então, aqui a gente vai encontrar o tipo layout, que é esse aqui. E aí você vai localizar aqui o FISLEI 0014, que é esse aqui, com o nome de ECF, a data 6/4/2022, né, conforme está lá no material. Aí você baixa o arquivo, clica 2 vezes e depois clica nesse linkzinho aqui com o nome do layout. Vai em importar, seleciona para todas as coligadas e aqui no parâmetro você informa qual que é a categoria. Como o layout já está importado na minha máquina, não vai ter necessidade de eu importar de novo, né? É só mesmo uma demonstração para vocês conseguirem ver que até a importação pelo TOTVS compartilhamento é bem mais simples. Para você localizar, né, esse layout depois dele importado, você vai aqui em Obrigações Acessórias, Gerador de Saídas. E aqui é o layout que eu importei. Você seleciona ele, vai aqui em Processos, Geração de Saídas. Lembrando aqui que no diretório de destino é onde para onde o seu arquivo vai, né? Depois que você gerar, é esse caminho aqui que ele vai ser considerado. Aqui tem a data do layout, a filial matriz, que é a 14, né, conforme eu falei, o parâmetro da ECF, a versão que tem que ser a 0008 e se ela é retificadora ou não, né, que no caso aqui ela não vai ser, ela vai ser original. Avança e executa. Ok, o arquivo foi gerado com sucesso, sem nenhum problema, nenhuma inconsistência. E aí, conforme eu falei, para eu localizar onde esse arquivo foi gerado, né? No meu caso, foi gerado na pasta de saídas. Então, quando eu entro aqui na pasta de saídas, a gente tem aqui o arquivo 417, né? Que foi agora que a gente gerou. E aí, o arquivo aqui, ele está gerado. Como é o bloco P, né? Sobre o lucro presumido, as informações, elas estão todas aqui, constam todas aqui. E se caso, né, vocês precisarem de alguma ajuda em questão de validação ou algo do tipo, se tiver dando algum problema, né, alguma inconsistência na questão de validação, aí ou vocês podem mandar aqui, se for mais fácil da gente responder, ou então abrir o ticket lá com a gente no suporte e a gente auxilia. Mas a parametrização para o lucro presumido é essa. Lembrando, pessoal, que, só para complementar o que a Giovana falou, vocês podem enviar as perguntas também para o evento.responde@tots.com.br. Bom, quer complementar algo mais, ou Giovana? Não, é só isso mesmo. Conforme você falou, se precisar de alguma dúvida, né, se precisar responder alguma dúvida, a gente tem vários canais aí para auxiliar o cliente. Certo. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida para mandar agora, pode mandar também, tá? A gente tem mais alguns minutinhos ainda. Só lembrando também que no material que a gente disponibilizou, tem aqui alguns links que mostram, né, como que é a parametrização. Então, aqui a gente tem a ICF, né, Layout 8, onde consta também as versões, como importa lá no TOTVS compartilhamento, a apuração do lucro real, lucro presumido, Imunizenta, que inclusive também até tem um webinar para Imunizenta, que eu acredito que, se eu não me engano, acho que foi no último mesmo que pediram até para falar um pouquinho sobre imunizentas, mas já até tem um webinar sobre isso.
E também aqui tem outros webinars, né, para falar sobre o assunto. Sem contar também que a gente tem a Carolina, né, que pode auxiliar também em responder algumas dúvidas mais pontuais, tá? Porque ela não vai ser um chat humano, né, como tem atualmente também o chat humano, mas se caso às vezes a sua dúvida for um pouco mais simples de resolver, às vezes é só uma documentação, né, ela consegue também ajudar, que às vezes vai ser mais rápido, ao invés de você ter que abrir um chamado, esperar alguém te responder, né? Aqui também vai ser mais rápido que você consegue encontrar ali qual que é o artigo que vai sanar a sua dúvida até mais facilmente. E também sem contar que a gente tem a nova release, né, que é a 12.1.2209, tem até uma nova interface do RM. Então, ela tá um pouquinho mudada, mas não vai ser difícil de se acostumar também com a interface dela. Só muda mesmo o visual, mas os menus, né, o cadastro, o formato com que as coisas acontecem, ele continua o mesmo. É só isso. Perfeito. Gente, tem mais alguma dúvida? Podem mandar aqui. Lembrando, tá? Esse webinar vai ficar gravado. Vocês podem consultar ele dentro da nossa página, do nosso portal, Espaço de Visualização, na página TOTS Responde. Tá certo, pessoal? Eu agradeço. Acho que nós não temos mais nenhuma pergunta. Eu agradeço a audiência de vocês, tá certo, pessoal? E espero que até o final do mês todos nós, todos os clientes consigam entregar SF, né? Sem muitos apuros, né? E a gente está aqui para ajudar, né? Como a própria Giovana falou, qualquer dúvida pontual, abre um ticket, tá? Lá para a gente, que a gente vai tentar ajudar da melhor forma possível. Muito obrigado, Giovana, pela apresentação e obrigado a todos. Até a próxima. Até.